uma só fé. Esse é o tema da mensagem, à luz de Efésios 4, verso 5. O texto diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que Deus nos abençoe. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento e quase todos os comentaristas bíblicos estão divididos quanto ao significado dessa expressão, uma só fé. Qual foi a intenção de Paulo? O que ele quis comunicar? Nós sabemos que toda essa perícope, todo esse parágrafo tem como tema central a unidade que nasce da Trindade. Um só Deus e Pai, há um só Senhor, há um só Espírito. E do Deus Trino nasce a fé, a esperança, como nós já vimos, o batismo, a fé. Nós estamos trabalhando essas categorias. E o ponto é, o que Paulo quis comunicar com essa expressão, há uma só fé? Em linhas gerais, existem dois posicionamentos. Um aspecto da fé subjetiva e outro que envolve o aspecto da fé objetiva. Eu quero apresentar com vocês aqui, ou para vocês, para a nossa edificação, esses elementos. Pois bem, o que ele está sugerindo aqui? Esta fé subjetiva é aquela capacidade em nós, dada por Deus, que nos habilita a crer. Nenhum de nós produz fé. A fé é um dom de Deus, diz Paulo isso com muita clareza nas Escrituras. Então, a fé subjetiva, esta fé salvadora, ela é infundida no nosso coração por meio da pregação do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, estaria Paulo falando aqui sobre o caráter e a natureza da fé que é mesma a todos os cristãos. Então, embora haja graus ou tipos de fé diferentes, há uma fé comum, há uma só fé salvadora que alcançou todos os verdadeiros cristãos. Esta fé é comum. Paulo está falando da unidade. Nós todos os cristãos de todos os tempos e épocas, desfrutam, têm uma mesma fé. E há muitas evidências na Bíblia que apontam para o fato de que nem toda fé é salvadora. Tiago chega a falar de uma fé que é própria dos demônios. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas quando Paulo fala aqui da fé verdadeira, ele está falando de uma fé que é, na teologia, chamada de causa instrumental. A salvação é um objeto, um dom, um presente, e a fé é esta mão vazia que se apropria, que toma posse, que recebe o dom. É uma causa instrumental. E esta fé salvadora, subjetiva, ela está presente em todo verdadeiro cristão. Recebeu esta graça, a graça de crer. E esta fé salvadora, e é bom falar sobre isso porque no nosso idioma português, a palavra fé ela é usada para os mais múltiplos, mais variados fins, né? O indivíduo tem fé que se ele sonhou com o número tal, se ele jogar na Mega Sena, ele vai ganhar. Então tem a fezinha, né? Então fé é usada para todo tipo de coisa. Mas quando a Bíblia fala de fé aqui, não é acreditar simplesmente. Envolve outras coisas. Eu queria sua atenção para apresentar 3 pontos fundamentais da fé bíblica. E eu estou falando do primeiro ponto central, que é a fé subjetiva, antes de pensar no elemento objetivo. Então vamos lá. Primeiro, a fé bíblica envolve conhecimento e compreensão da verdade. É o aspecto intelectual. Ao contrário do que alguns sugerem, por ignorância ou atrevimento, a fé não é um salto no escuro. Se você já ouviu falar sobre isso, você está equivocado. A fé dá um salto no escuro. Não, a Escritura não nos chama para o fideísmo, para a fé cega. A fé cristã, ela sempre tem um objeto, algo para crer, algo para conhecer. Ela nasce do conhecimento e da compreensão da verdade. Ou seja, nós não somos chamados para acreditar que um triângulo é redondo. Não é suicídio intelectual, envolve compreensão. Ou seja, eu diria, a fé cristã envolve a aceitação de verdades intelectualmente compreensíveis. Ou seja, quem é o salvo? Quem é o cristão? Quem é aquele que foi alvo dessa graça salvadora? Alguém que em algum momento da sua jornada, da sua experiência de vida, ouviu a pregação do Evangelho. E pregação que pode ter sido uma pregação formal, uma exposição bíblica no contexto de uma igreja, pode ter sido a leitura de um texto, enfim,
os meios pelos quais a mensagem alcançou o coração pode variar, mas essa pessoa teve acesso a um conhecimento, a uma informação que foi compreensível à sua mente. Esse é o primeiro ponto. Isso passa necessariamente pelo conhecimento. Então, todos aqui, repito, ouviram o evangelho, compreenderam a mensagem, o intelecto foi atingido pela verdade. No entanto, ouçam, o conhecimento não é suficiente. Você pode encontrar uma pessoa, talvez seja o caso de um familiar seu, um parente, um amigo, que diz assim, bem, eu já conheço a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é que Deus amou o mundo, Deus enviou o seu filho, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele está oferecendo salvação para aquele que nele crê. Estas verdades são compreensíveis e alcançaram o intelecto de uma pessoa, mas não é suficiente para salvar. Há muitos teólogos, todos somos teólogos, bons ou maus, mas somos. Há muitas pessoas que compreenderam as proposições do cristianismo ou do evangelho, mas não são salvas. Porque, embora o conhecimento seja a porta de entrada, a mensagem alcança a nossa mente primeiro, não é suficiente. E aí eu vou citar para vocês o texto que eu acabei de falar ainda há pouco, de Tiago, capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios têm profundo conhecimento de quem Deus é, qual é a mensagem do evangelho. Ou seja, eles conhecem, mas isso é suficiente para a salvação? Não. Ou seja, o conhecimento, o elemento do intelectual é importante, mas não é suficiente. Repito, muitas pessoas continuam escravizadas pelo pecado, mortas em seus delitos e pecados, sem esperança da vida eterna, porque simplesmente conhecem os dogmas, as doutrinas ou a mensagem central do cristianismo, da fé cristã, mas ainda não passaram necessariamente por uma experiência de conversão. Existem outros elementos. O segundo, nós vamos chamar de convicção e confiança na verdade. É o elemento emocional. Ou seja, não é simplesmente conhecer, compreender. Envolve mais a convicção de que esta mensagem é verdadeira e a confiança na mensagem. Então, fé não é simplesmente crer que Jesus Cristo veio, que ele morreu. Não é apenas isso. Envolve a confiança na pessoa e na obra de Cristo. Ou seja, a fé cristã envolve uma plena confiança de que o evangelho é a verdade. Ou seja, é o elemento da confiança. Sim, de fato, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma pessoa pode compreender uma verdade ensinada e, ao mesmo tempo, não confiar. Isso acontece, a história testemunha muito disso. Pessoas que disseram, realmente, o evangelho é a verdade. Confiaram na mensagem no sentido de acreditar nela, mas não obstante a isso, não experimentaram regeneração ou nova vida. Para dar um exemplo histórico disso, um homem chamado Nicodemos, ouçam o que ele disse em conversa com Cristo. João diz assim no capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que ele está dizendo aqui? E ele era um judeu grande no circuito da religião judaica naqueles dias. Ele olha para a mensagem de Jesus, ele segue o ministério de Jesus, ainda que à noite, e ele reconhece uma coisa, fala, a mensagem, a obra que este homem está realizando é de Deus, porque é impossível realizar tal obra se Deus não for com ele. Então ele conheceu a mensagem, ele confia que Jesus é mestre vindo da parte de Deus. Pergunta, ele é salvo aqui? Nesse momento ele é um homem salvo? Não. Ele conhece a verdade, ele confia que essa mensagem vem de Deus, mas ele ainda não é um homem salvo. Ou seja, o elemento intelectual está presente, o elemento emocional, ou seja, ele crê que essa mensagem é verdadeira, envolve o coração também, mas ele ainda não experimentou a fé salvadora. Porque a fé salvadora envolve um terceiro elemento, e sempre estão presentes todas as três. E essa é a que eu vou falar agora, o compromisso com a verdade. É o elemento volitivo, é a vontade. Conheceu, confiou, se entregou. A confiança.
mais do que a confiança, o compromisso, o aspecto da vontade, o aspecto volitivo. A pessoa genuinamente salva é alguém que ouviu a mensagem, compreendeu, não é salto no escuro, não é acreditar em coisas absurdas, envolve o intelecto, é alguém que tem plena convicção da veracidade da mensagem, não é um conto de fadas, é uma mensagem digna de confiança. No entanto, envolve mais do que isso, é um compromisso com a verdade. E a prova disso, que tem que existir o comprometimento, entre outras coisas, eu poderia citar a passagem de Lucas, capítulo 2, verso 9, em que Jesus diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Envolve compromisso, o aspecto volitivo, a decisão de confiar em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, entregar sua vida a Ele. De modo que quando nós falamos de fé salvadora, a fé que salva, a fé bíblica, num ponto de vista subjetivo, esses elementos estão presentes. Envolve compreensão da verdade, confiança na verdade e compromisso com a verdade. Ninguém pode ser salvo sem compreender essa mensagem, sem confiar nessa mensagem e sem comprometer-se com a mensagem que é a própria pessoa de Cristo. De modo que a gente pode sintetizar assim: a fé cristã envolve conhecimento, confiança e compromisso. O cristão, genuinamente cristão, tem uma fé que envolve conhecimento, confiança e compromisso. A nossa experiência de conversão, ela pode ser distinta em alguns aspectos, né? Eu presumo que ninguém aqui teve uma experiência a caminho de Damasco, caindo de um camelo, de um cavalo, de quer que seja. É a experiência de Paulo, ok? Ninguém aqui teve, suponho eu, a experiência de conversão como aquele carcereiro após um terremoto. Mas, embora os elementos secundários, periféricos, possam ser distintos, toda conversão tem alguns elementos que estão presentes em toda a verdadeira conversão. Não difere da minha ou a sua, estão presentes. E a fé bíblica, esta fé que envolve compreensão, confiança e compromisso, está presente em todos os cristãos. Alguém disse assim com muita propriedade, o Lloyd Jones: conquanto haja diferenças nos detalhes sobre como um homem ou uma mulher se torna cristão, há algumas coisas que são absolutas e que estão sempre presentes, e estas são as que de fato importam. Ou seja, a fé bíblica, a fé que envolve compreensão, confiança e compromisso. Nesse sentido, nós podemos afirmar: nós temos uma só fé. A sua fé, a fé que te salvou, é a minha, é a nossa, é a fé da igreja. A fé que permeia a nossa salvação. A fé instrumental, presente em todos os cristãos ao longo dos séculos. Mas o outro aspecto, conforme eu disse para vocês, dessa expressão uma só fé, é o elemento objetivo. Alguns biblicistas vão sugerir que o que está em foco aqui nessa passagem de Paulo não é esse elemento que eu acabei de falar, da fé salvadora, subjetiva, da sua experiência com Deus, que envolve conhecer, confiar e comprometer-se. Mas um outro aspecto, que aí podemos chamar de objetivo, ou seja, diz respeito a um conjunto de verdades que nós cristãos, em todas as partes, em todas as épocas, cremos. Quando Paulo diz, há uma só fé, há uma só verdade na qual depositamos a nossa confiança. Baseado nesta premissa, há alguns textos que vão apoiar. Um deles é de Judas, Judas 3. Olha só o que ele diz sobre a fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti, obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A própria construção do texto sugere o quê? Que a fé é um depósito, um conjunto de verdades, acerca das quais Judas escreve, olha, vocês precisam batalhar por esta fé. Ele está falando de fé como um objeto, como algo que precisa então ser defendido,
com diligência pela igreja. Ou seja, o ponto aqui é que Judas fala da fé como algo que foi entregue ao povo de Deus. Ele está falando de um conjunto de verdades pelas quais os crentes deveriam batalhar e proteger. Então, para alguns, Paulo está falando aqui de algumas verdades básicas, fundamentais, em que todos os cristãos creem e pelos quais eles devem defender, batalhar, e que é, de fato, a base da nossa unidade. O que é que nos distingue das demais religiões? É que não importa se você nasceu nos Estados Unidos, no Brasil, no Sri Lanka, na China, se você é cristão, nós cristãos cremos nessas verdades. Há uma só fé, é o que diz então essa perspectiva, à luz dessa passagem que nós estamos lendo. Eu já citei algumas vezes aqui um pregador. Hoje em dia os pastorados estão ficando curtos, né? Mas antigamente os pastorados eram mais longos. O Warren Wiersbe foi pastor em uma igreja por 50 anos. Ele pregou toda a escritura na sua igreja, livro a livro, e esse material, boa parte dele foi traduzido. Nós temos esse material hoje no Brasil. Sermões belíssimos. Comentando essa passagem, ele diz assim, respeitado Warren Wiersbe: existe um conjunto definido de verdades que Cristo confiou à sua igreja, que constituiu a fé. Judas a chama de fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Os primeiros cristãos professavam um conjunto de doutrinas básicas que ensinavam e guardavam e transmitiam a outros. 2 Timóteo 2:2. Ou seja, embora no primeiro momento da igreja não houvesse uma teologia sistemática, não houvesse um conjunto de dogmas proposicionais estabelecidos, existia verdades que eram comuns aos verdadeiros cristãos, e eles confessavam e exigiam que aqueles que iriam ser filiados à igreja subscrevessem, professassem. E a gente pode ver isso no desenvolvimento da história da igreja, no desenvolvimento da teologia. E aí ele prossegue: os cristãos podem discordar de certas questões de interpretação e prática eclesiástica, mas todos os seguidores autênticos de Cristo concordam no que diz respeito à fé. E se afastar da fé é provocar a desunião dentro do corpo de Cristo. O contexto aqui é sobre unidade. O que é que ele está dizendo? É que há divergência em questões secundárias. Veja, por exemplo, nós temos irmãos, crentes, piedosos, pessoas que dão bom testemunho da fé e que dizem, olha, o batismo não deve ser por imersão. Eu vou provar na Bíblia, vou provar na história, que a igreja sempre praticou o batismo por aspersão. Você tem um grupo, nós, por exemplo, que argumentamos, não, o batismo é por imersão. E vamos na Escritura, vamos na história. Então, existem igrejas que praticam o batismo por aspersão, outras por imersão. Qual é o ponto? Isso é relevante, o debate histórico sobre isso? Você não pode estender a sua mão a um cristão só porque ele foi batizado por aspersão. Essa é uma questão periférica. Existem outros elementos mais importantes. Se alguém diz para você, olha, eu li alguns textos e eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que Jesus Cristo é plenamente Deus. Ele pode ser um tipo de Deus, mas não é igual ao Deus Pai. Isso é uma questão central. Nós não podemos ter comunhão com alguém que nega a divindade de Cristo. Essa é uma questão central. Então, qual é o ponto aqui? Quando Paulo fala sobre uma só fé, ele está falando de um conjunto de verdades nas quais nós cremos, e que é a base da nossa unidade. É fundamentalmente o que ele está argumentando aqui. O cristianismo tem sido acusado, ao longo desses séculos todos, em particular nos últimos anos, nos últimos séculos, de não ter unidade doutrinária. Ah, vocês cristãos vivem brigando, olha só, tem igreja católica, tem igreja ortodoxa, tem igreja protestante, evangélica, tem os independentes lá no Egito, na Armênia, enfim, olha só, quantas doutrinas diferentes vocês têm, vocês cristãos. Então, o cristianismo tem sido objeto de muitas acusações por sua suposta fragmentação. No entanto, repito, posso dizer isso com muita segurança, eu não tenho tempo nem condição aqui de fazer uma exposição mais substancial sobre as razões dessas diferenças periféricas, mas o ponto é o seguinte: os verdadeiros cristãos têm uma fé comum.
o que Paulo disse aqui é verdade. Há uma só fé, há um conjunto de verdades básicas, fundamentais, nas quais todos os cristãos, genuinamente cristãos, creem. E para ser breve, deixa eu lhe mostrar um documento que é uma síntese desta fé única, que é básica a todos nós cristãos. O Credo Apostólico é um resumo da nossa fé. Nós, no Brasil, perdemos muitas belas e profundas tradições por conta da colonização portuguesa e influência do catolicismo romano. Então, tem evangélico que canta músicas heréticas, e não está nem para isso, mas quando fala de credo apostólico, a gente já vem um católico. Por profunda ignorância, porque as nossas igrejas, boa parte delas, gasta tanto tempo com entretenimento, com programas disso e daquilo, com tanta cantoria, e negligencia, muitas delas, a catequese, o magistério da palavra, a instrução. E nós não podemos permanecer nesse estado de coisas. Nós precisamos aprofundar a nossa fé, que não nasceu no século XVI, na Reforma. Nossa fé nasceu lá atrás, desde o início. E nós precisamos resgatar esses valores, esses símbolos, que são preciosos e caros para nós. A palavra credo é uma palavra que vem do latim. A língua oficial naqueles dias era o latim. Então começava credo, e significa eu creio. Era um conjunto, ou é um conjunto de proposições, verdades, em que todos os cristãos creem. Com o surgimento das heresias, à medida que a fé cristã ia se expandindo no mundo antigo, então houve a necessidade de colocar fronteiras. Não é? Em questões secundárias, você pode negociar, pode ser flexível, mas naquilo que é basilar, e o credo apostólico, que foi muito usado nas liturgias antigas, na catequese, ninguém era batizado na antiguidade sem confessar publicamente a sua fé nas verdades bíblicas que o credo expõe. Ou seja, é uma espécie de símbolo da nossa fé, verdades basilares. Embora o credo que a gente conheça hoje, o credo apostólico, nesse formato que a gente conhece hoje, tenha nascido no VI século, a história vai mostrar que já havia fragmentos e nuances diferentes em várias partes do mundo, até que a partir do VI século houve então uma formatação, e desde então é esse que nós conhecemos. Eu vou ler para vocês a versão que a Faculdade Batista de São Paulo traduziu, e você depois pode acessar. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Se uma pessoa não crê nisso, não pode ser cristã. Isso aqui é o que há de mais básico nas verdades cristãs. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo. Quem é Cristo? O único Filho, nosso Senhor. Concebido como? Por obra do Espírito, nascido da Virgem Maria, uma obra miraculosa. Padeceu sob Pôncio Pilatos, não foi uma invenção, está lá na história. Na época em que Pilatos era administrador daquela região, foi naquele período que ele padeceu. Foi crucificado, sim, morto, sim, sepultado, sim, desceu ao mundo dos mortos, sim, mas ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu, sim. Está sentado à direita do Pai, sim. Pai Todo-Poderoso, virá julgar vivos e mortos, sim, ele voltará. Cremos no Espírito, na igreja cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Ou seja, esses irmãos, desde a antiguidade, viam a necessidade de estabelecer esse credo, esta confissão de fé, essa declaração de fé básica, porque outros depois surgiram, complementando este principal, credo dos apóstolos, a fim de ter uma base doutrinária, uma base litúrgica, porque muitas vezes na história o credo apostólico, e ainda hoje em muitos círculos, é usado na própria liturgia,
isso nos ajuda a entender algumas coisas. Eu não tenho um tempo para examinar pormenorizadamente o credo apostólico, vamos fazer isso no futuro próximo aqui, às quartas-feiras, mas deixa eu te mostrar a relevância, a significação do credo apostólico na primeira frase dele, mas antes disso, eu leio uma frase para você do Kevin DeWang. A fé cristã, para que seja realmente cristã, em qualquer sentido, no significado histórico do termo, não pode ser menos do que o credo dos apóstolos. Num mundo em que a teologia é muitas vezes ignorada e a definição de limite é abominável, não devemos nos esquecer que há coisas em que um cristão deve crer. Você não é livre para inventar a sua religião. A fé cristã, ela é proposicional, ela se ancora na Escritura, se fundamenta na palavra. E na história da igreja, houve uma sistematização de doutrinas que nascem da Escritura, confissões e credos que nós cristãos afirmamos serem verdadeiras. E o credo apostólico é o mais básico. Existem outros, como o credo niceno, o credo de Constantinopla, o credo atanasiano, enfim. Mas esse aqui é básico. Só para você ver a profundidade, vamos pegar a primeira expressão, só para eu mostrar verdades que podem ser desenvolvidas a partir da primeira proposição. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por que a igreja fez isso? Por que ela fez a primeira afirmação? Todo o credo apostólico ele é baseado na Trindade, na obra do Pai, do Filho e do Espírito. As três pessoas estão presentes. Ele começa então com o Pai, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos ver as verdades que fluem dessa proposição primeira. Vejamos. Primeiro, nosso Pai Celestial é o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao fazer esta afirmação, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a igreja estava blindando contra as heresias, por exemplo, do arianismo, que negava a divindade de Cristo, que negava que Cristo era coigual e coeterno com o Pai. Então, quando afirmamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, entre outras coisas, nosso Pai Celestial, o eterno, é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode negar isso e afirmar ser cristão? Nunca houve um tempo em que Cristo não existiu e nunca houve um tempo em que o Pai não era o Pai do Filho e o Filho não fosse o Filho do Pai. Ou seja, Deus sempre foi Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. Quando ele nasceu em Belém, há 2000 anos atrás, o Verbo encarnado, antes do nascimento de Jesus, ele sempre foi o Filho unigênito do Pai, igual ao Pai. João 20:17 diz assim, logo após a ressurreição, Cristo recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então afirmar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é reconhecer que o Filho é filho do Pai, que é Deus o Todo-Poderoso. E mais, segunda verdade aqui, Deus criou o mundo ex nihilo, a partir do nada. E aqui, mais uma vez, a igreja está se protegendo do gnosticismo que dizia o que o cientificismo moderno vai dizer, que a matéria sempre foi eterna, existente. Então, esse dualismo pagão, Deus de um lado e a matéria coexistindo desde a eternidade. Não, não, não. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí nos reportamos a Gênesis capítulo 1, verso 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou ali, o verbo é criar a partir do nada. É essa expressão do latim, ex nihilo, a partir do nada. Ou seja, no princípio só havia Deus e nada mais. A matéria não é eterna, a matéria foi criada. Apenas um Deus invisível, espiritual e eterno. Depois de eras incontáveis de comunhão entre as três pessoas da Trindade, Deus, soberano Deus, Pai, Filho e Espírito, decide criar, de modo que a matéria é criada, tudo que existe, tangível, inclusive as coisas invisíveis aos nossos olhos, foram criadas por Deus a partir do nada. O credo, ele nos permite essa leitura e ele protege a igreja das reflexões gnósticas daquele tempo e tantas outras comum à nova era, muito presente aí. O autor de Hebreus diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem.
Nós cremos que Deus criou todas as coisas a partir do nada, a partir do poder da sua palavra. Um outro elemento, o mesmo Deus que criou o universo do nada, ainda sustenta e governa a criação por seu conselho e providência. Isso é maravilhoso. Por quê? Ele não apenas criou tudo a partir do nada, mas ele também sustenta e governa. Isso é muito bom. É muito bom saber disso. Que nós não estamos num mundo perdido, porque, observem, o dualismo pagão, ele sempre sugeriu, e aí muita filosofia baseada nisso, né? O Aristóteles, por exemplo, tinha essa perspectiva de que a matéria e a divindade são coiguais e coeternas, e sempre existiram. Isso é uma mentalidade do paganismo. A fé cristã nega isso peremptoriamente. Nada existia, a não ser Deus, que não tem início nem fim. Houve um momento em que Deus decidiu criar. Tudo tem início nele, na pessoa dele. E esse Deus que criou todas as coisas não abandonou a criação. Ele sustenta a criação. Ele governa a criação. Eu costumo dizer, quando eu prego sobre esses assuntos, que a gente está aqui, eu pregando, você sentado e ouvindo, eu aqui em pé, você sentado aí. Você não tem ideia de que, nesse momento, o planeta está girando a 150 mil quilômetros por hora. Quem é que governa todo esse universo vasto e incompreensível? O Criador. Nós não somos deístas, porque no deísmo, no senso comum, é a ideia de que, muito popularizada, do relojoeiro, né? Que ele fez o relógio, deu cordas, agora o relógio vive por si mesmo. Não. Deus não é o distante. Deus está presente na criação. Ele não é igual à criação, mas ele está sobre a criação e governa a sua criação. Isso nos aponta para uma doutrina cristã preciosíssima, que é a providência. Não há acasos nem destinos. O Facebook é uma vitrine, não é, irmãos? A gente aprende tanto no Facebook. E o pastor conhece as ovelhas também pelo Facebook, né? A boca fala do que o coração está cheio. O teclado tecla o que o coração está cheio. Eu vejo o crente falando em destino, em sorte, em azar. Eu falo, meu Deus. O que existe é a providência. E essa doutrina tão preciosa para nós, ela indica, e essa foi a expressão que Adam Smith pegou lá, da teologia cristã, a mão invisível. Você pode não vê-la, mas é a mão da providência que está dirigindo todas as coisas, quer grandes ou pequenas. Tanto é que Jesus falou que uma folha não cai de uma árvore se o Pai não permitir. Então, o universo, ele funciona pela determinação deste ser grandioso, incompreensível, totalmente outro, que criou e está governando tudo. Seu coração está aí bombeando sangue por todo o seu corpo, é porque a providência determina que seu coração bata. No dia que a providência determinar parar, é parar. Ou seja, tudo é governado por ele. O autor de Hebreus diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está falando sobre Jesus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Ou seja, tudo que existe foi criado por ele, é sustentado por ele, é governado por ele. Pergunta para você, isso traz paz ao seu coração ou não traz? Saber que seu pai é que cuida de tudo isso. Hã? Os filhos, geralmente, eles têm uma visão sempre superdimensionada dos pais, né? O pai é melhor nisso, o pai é melhor naquilo. Já viu criança discutindo entre eles o que os pais fazem melhor e tal? E muito disso é a infantilidade das crianças, né? Os pais não são tão bons assim. Mas, pensando na divindade, pensando em Deus, como é bom saber que nós temos como pai alguém que é todo poderoso, e não apenas isso, ele também é todo amoroso, e os planos dele para nós são sempre planos maravilhosos. Isso traz paz ao nosso coração. Sua vida não está solta, sua vida está debaixo do governo providencial de Deus. Caminhando para o final, o Criador do universo é nosso Deus e Pai. A gente deduz isso também do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem é esse Deus e Pai? É nosso Pai. Isso é maravilhoso. Um dos propósitos pelos quais Cristo veio este mundo, irmãos, foi revelar a face paternal de Deus. De modo que Deus é Espírito, João diz assim,
Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém pode conhecer a Deus, o Pai, senão por meio de Cristo, o Filho. Deus se revelou muitas vezes, de muitas maneiras. A criação revela a glória de Deus. Mas a revelação maior de Deus, a face de Deus, é a face de Cristo. Quem deseja conhecer a Deus, o Pai, tem que olhar para Cristo, o Filho. Tanto é que quando um dos discípulos disse assim para Jesus, olha, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a face do Pai. Ou seja, o caráter de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus estão todos na pessoa de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus o Pai. Mas quem vê o Filho, vê o Pai. Os atributos do Pai estão presentes no Filho. De modo que Pai, como disse alguém, é o nome cristão para Deus. A coisa mais preciosa para uma pessoa é conhecer a paternidade deste Deus maravilhoso. Caminhando. Deus é nosso Pai por causa de Cristo, seu Filho. E aqui a gente se distancia daqueles que afirmam a paternidade universal. Não, Deus é Pai de todos. Em certo sentido, considerando que todos são criatura divina, a gente pode até considerar. Mas no sentido mais profundo, Deus é sobre todos, mas não é o Pai de todos. Deus é Pai de Jesus Cristo. Somente um filho ele tem, que é o unigênito. Deus, Pai, tem um único filho e o seu nome é Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção. À medida que nós confiamos em Cristo como Senhor e Salvador, nós somos recebidos na família, somos adotados por Ele. É o que diz João, lá no capítulo 1, no famoso prólogo de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome. Agora vem a verdade. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem recebe é Cristo, tem o privilégio de se dirigir a Deus como Pai. Deus é Pai daqueles que têm a Cristo como Senhor. Isso é maravilhoso. E por fim, Deus é nosso Pai e por isso podemos confiar no seu cuidado paternal. Olha, nós todos estamos sujeitos a tantos perigos, irmãos, tantos perigos. Nós, ao terminarmos essa reunião aqui, esse culto, nossa intenção, creio que a maioria aqui, é ir para casa. Você tem um planejamento, eu vou para casa, vou almoçar com a minha família, talvez você está planejando fazer algumas coisas à tarde, talvez alguns voltarão aqui para o culto à noite. Nós temos planos para esse dia. Mas observem, você não pode garantir, por seus próprios méritos, que você vai chegar em casa em paz, tranquilo. Porque é um contingente de coisas fora de você mesmo que torna esta vida aqui e agora um conjunto de armadilhas e ciladas. E nesse mundo de tantos perigos e armadilhas e ciladas, é muito bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso que dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Isso é bom ou não é? Como é bom ter Deus como Pai. Como é bom descansar na providência. Veja o sofrimento. Quantas pessoas aqui nesse culto, por exemplo, podem estar aflitas. Algumas aqui podem nem ter dormido em paz, tem um problema, uma circunstância, uma dificuldade, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, um problema com o filho. Nós somos humanos, os problemas nos cercam todos os dias. Mas Deus não está distante, Ele está presente. Não prometeu isenção de problemas, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Sermão da Montanha, o Deus homem, revelando a face paternal do Pai, ele disse assim, numa passagem belíssima, eu quero encerrar lendo esse texto. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, é assim que está aí? Ok. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus disse que antes de pedir alguma coisa a Deus, Ele já sabe o que é que a gente está pedindo e qual é, de fato, a nossa maior necessidade. Ou seja, é bom conhecer a Deus como Pai nosso que estás nos céus e descansar no seu cuidado, sempre fiel, sempre zeloso.
Encerrando, qual é o ponto aqui? Existe divergência em questões secundárias, mas o cristianismo, a fé cristã, o evangelho se fundamenta numa única fé. E o credo apostólico, objetivamente, é uma síntese das principais doutrinas que nós cristãos, ao longo de 2000 anos, afirmamos. Uma pessoa pode até se dizer cristã, mas se não crê nessas verdades basilares, fica sob suspeição a sua autenticidade, ou a autenticidade da sua fé. E este credo apostólico, que está substanciado na história da igreja, ancorado na Escritura, ele não é apenas para ser lido ou memorizado, ele é para ser absorvido, como eu apenas rapidamente pontuei aqui. Não é simplesmente teologia árida. Vejam, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quantas verdades nascem dessa proposição? Que Deus é Criador, que Deus é nosso Pai, que Deus é Pai de Cristo. E por ser os seus servos, servos de Jesus, somos agora adotados por Deus, que Ele cuida de nós. Ou seja, não tenha uma fé rasa, uma fé fundamentada na areia. Apropie-se dessas verdades gloriosas do Evangelho, firme-se sobre o seu Deus, conheça a fé cristã, conheça as verdades básicas da nossa fé e viva à altura deste maravilhoso amor para a glória dele mesmo. Amém, irmãos?